clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, Rio Lento, mega tirolesa, free fall e muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, Rio Lento, mega tirolesa, free fall e muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. E aí, tá pronto pro Barretão? De 17 a 27 de agosto, a gente se encontra na maior. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com você até às 6 horas da tarde. E você também pode acompanhar esse programa e outros programas tanto pela plataforma do Rafael Dutra, como também pela plataforma da Rádio Jornal FM 88.7. YouTube, Facebook, enfim, Instagram, você pode estar acessando e acompanhando essa edição desse programa e de outros programas. E nós estamos aqui com sempre ele, nosso operador, com a voz mais doce da Rádio Jornal, está com a barba feita, cabelo bem aparado, já está nos preparativos para a festa do Peão de Barretos, que será agora em agosto, 17 a 27 de agosto. Né, mestre? Boa tarde. Isso aí, muito boa tarde, meu amigo Rafael. Tô de bota, de fivela, só tá faltando o chicote. Que isso, Você gostou agora, né? Essa foi boa. Então você já está preparadíssimo para a festa do Peão de Barretos. Rapaz, último dia do mês, já tô pensando no mês de agosto, já tô até ouvindo aquela musiquinha que toca no mês de agosto, né? Vento gelado. Exatamente, essa aí. Já tá aqui no cérebro, meu amigo. Maravilha. A gente só espera que o tempo não esteja tão seco assim, né? Que tá castigando. Eu tô com a voz hoje que... É verdade, rapaz. Você tá com a voz meia debilitada hoje, né? Essa poeira tá me deixando mal. Mas vamos que vamos. Mas vai dar tudo certo até o final do programa. Você vai estar ou melhor ou pior. Vamos descobrir. Vamos descobrir às 18 horas. Maravilha. E nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Rádio Jornal o Maicon Zanon. Maicon, boa tarde, prazer estar recebendo aqui no nosso programa, aqui na Rádio Jornal. Para os nossos ouvintes da rádio que não conhecem o Maicon Zanon, quem que é o Maicon? Qual é a sua formação? É de Barretos, não é de Barretos? Fez graduação, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado? Não onde se atua, enfim, se apresente aí para os nossos ouvintes. Boa tarde, Rafael, boa tarde, ouvintes. Agradeço o convite, assim, muito feliz aqui de participar com vocês. Eu sou de Tupã, eu moro aqui em Barretos há 15 anos já. Eu vim para Barretos para cursar, para fazer o curso de graduação em farmácia. E aí, desde então, acabei ficando aqui por Barretos. Já havia trabalhado em Tupã durante o ensino médio em
em drogaria, em farmácia de manipulação. Você fez a faculdade de farmácia aqui na Unifeb? Aqui no Unifeb, legal. Exato. Fiz faculdade aqui e aí a minha intenção era só fazer o curso de graduação aqui e depois ou voltar para Tupã ou ir para um outro lugar, mas acho que com o passar do tempo dentro da graduação e assim que eu cheguei aqui em Barretos, né, já ouvindo falar muito do hospital e do potencial naquela época, Hospital de Câncer, né, hoje Hospital de Amor, eu já fui ganhando um interesse muito grande ali por entender o que era aquilo e o que era a pesquisa, qual que era o impacto dentro da vida, não só dos pacientes, mas todo mundo que poderia atuar ali. Então, dentro desse período, eu fiz meu mestrado na área de oncologia ali pelo programa de pós-graduação do Hospital de Câncer de Barretos, fiz o meu doutorado por ali e acabei ficando ali a maior parte da minha vida profissional. Para os nossos ouvintes, você vem da formação de farmacêutico. Sim. Em tese, a gente é mais comum ver nas drogarias, Exato. nas farmácias. Não é tão comum a gente ver em hospitais. Sim, ou sim. é comum? Fica uma pergunta. E emendando, por que oncologia? Certo. O que te levou a esse universo? E você é um dos pesquisadores. Você é pesquisador hoje nessa área. Exato. Então, antes, explica para nós aí, é comum ter farmacêutico dentro dos hospitais e por que oncologia? Então, quando a gente pensa, existe uma mudança muito grande assim em entender, você está correto nessa questão, porque assim, durante muito tempo a gente observava dentro dos hospitais só médicos e enfermeiros, assim, ou enfermeiras. Não era muito comum médico, nessa enfermeiro, frente. técnico de enfermagem. Exato. Eram os profissionais que acabavam levando ali os serviços de saúde. Nos últimos 20 anos ou mais, a gente tem uma inserção muito grande de outros profissionais, não só farmacêuticos, mas nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, outros profissionais que acabam atuando nessa área. Quando nós pensamos na farmácia em si, realmente assim, a maior parte da visão da sociedade do trabalho do farmacêutico é o profissional que está ali no balcão da farmácia ou numa farmácia de manipulação. Mas acho que o que é interessante pensar nessa área é que o farmacêutico, dentro dos campos de atuação, nós falamos de mais de 50 áreas de atuação. 50 Exato. áreas? Então, assim, é muita área, desde indústria farmacêutica, a parte de cosmético, algo que hoje em dia está muito em alta, que é o farmacêutico que vai para a área de estética. Então, a gente tem uma mudança muito grande nesse perfil profissional. Essa área de estética é uma área hoje que evoluiu bastante. Muito, muito. Mas assim, e por que oncologia? O que despertou esse interesse? Sim. Foi o amor do Hospital do Amor que te tocou? O que aconteceu? Eu acho que, graças a Deus, não é nenhuma história assim. Eu, felizmente, nunca tive um caso na família, então não teve esse apelo de ir para essa área por algo familiar relacionado. Mas eu acho que desde que eu cheguei aqui em Barretos, realmente assim, em Tupã, que nem é uma cidade tão longe de Barretos, assim, Tupã, interior de São Paulo, é uma cidade que dá 320 Já fui em Tupã daqui. 3 vezes, fica um abraço para o prefeito Caio. Sim, Caio um Aoki. prefeito super jovem. Super jovem, Exato. o prefeito Caio. Participou comigo na época da juventude. Sim. Olha como nós estamos já mais Mais velhos. Né? O Caio foi da época da juventude comigo. A gente se conhece lá atrás, ele tem uma história bonita. Foi eleito vereador, depois foi eleito prefeito suplementar, ganhou a eleição. Ele era o vice, né? Exato, assumiu. exatamente. Enfim, e o Caio tem uma trajetória muito legal. Eu estive lá no gabinete dele o ano passado, o ano retrasado. O Caio foi um dos poucos prefeitos que apoiou o Tarcísio de Freitas. No estado de São Paulo teve 3 prefeitos declarados que apoiou o Tarcísio, e o Caio foi um deles. O Tarcísio tem uma gratidão muito grande por ele, e o Caio é muito gente fina. Sim, a gente participou sim. de vários eventos juntos. Tupã está bem representada Sim. aqui e lá. Exato, muito obrigado. E aí, dentro dessa questão, acho que entrando aqui, não tem como, acho que chegar em Barretos sem ouvir falar, né, do tamanho da instituição e o que o hospital significa. E realmente, assim, em Tupã, eu vim para Barretos com 17 anos, então eu não conhecia o hospital. E aí, quando eu cheguei aqui, no meu 2º ano já de faculdade, uma professora Fernanda Scarmato, eu fui aluno dela.
E ela... Grande Fernanda. Exato. Irmã do Gregório Scarmato, que estudou comigo. A Fernanda, conheço ela da Unifeb, a filha da dona Ana, que Deus o tenha. Exato. Gente finíssima. Ela é uma pessoa que tem um Então, papel... ela foi sua professora, sua orientadora? Foi. Que Ela legal. tem um papel fundamental, porque no segundo ano ela fazia pós-doutorado no Hospital de Câncer, e ela abriu uma bolsa de iniciação científica. A iniciação científica é o começo da carreira de um pesquisador para pessoas, homens, mulheres que ainda estão nesse período da graduação. E ela abriu uma vaga, eu prestei esse processo seletivo e entrei no hospital. E aí, de fato, eu consegui ter dimensão e entender o tamanho que era aquela instituição e conseguiu, acho que, enxergar ali na prática o que eu estava aprendendo na faculdade e enxergar o potencial de abertura para o farmacêutico, assim. Então, eu, durante o início da graduação, eu já sabia que eu não queria trabalhar em drogaria, em farmácia de manipulação. Eu fui muito para a área de farmácia porque eu nunca tive uma veia empreendedora, então eu entendia que eu não queria ter um negócio próprio, não era essa a intenção. Eu acho que dentro do hospital, nessa iniciação científica, eu consegui enxergar esse caminho. Você se encontrou, vamos assim dizer. Eu me encontrei, exatamente. Acho que no segundo ano de faculdade, assim, literalmente, acho que andando pelos corredores do hospital e enxergando, assim, ou pelo serviço dos profissionais, ou olhando os pacientes, assim, acho que eu consegui enxergar um propósito profissional ali dentro, de qual seria a minha área de atuação. Então, eu cursei a graduação, finalizei a graduação, e aí no final da faculdade eu já estava no hospital ali há 2 anos, como aluno de iniciação científica. Eu tive a oportunidade de prestar um processo seletivo interno para atuar como funcionário CLT dentro da instituição. Então foi um momento muito importante, assim, porque eu já estava bem adaptado a Barretos. Assim, Barretos não é o dobro de habitantes de Tupã, mas assim, tem um estilo de vida que é muito parecido. Bem similar, né? Exato, muito parecido com Tupã. Então acho que foi fácil pensar em ficar aqui vinculado a uma instituição desse porte. Só aquela eu até brinquei na época com o Caio, aquela vicinal, né, que leva a Tupã. Sim. Uma oportunidade que eu fui fazer uma reunião com ele, a reunião era bem cedo, e eu saí bem de madrugada aqui de Barretos. Eu peguei uma chuva, mas eu peguei uma chuva. Acho que a pior chuva que eu peguei na minha vida foi naquela vicinal, e ela estava muito precária, aquela vicinal. E aí eu até brinquei e falei, pô, Caio, tem que solicitar pro Estado para melhorar isso, aquilo e tal. Mas o estilo de vida lá é bem tranquilo, né? Muito, é muito pacato. Assim, eu acho que Barretos ainda tem... Barretos tem mais oportunidades, porque eu acho que a gente tem, além do hospital, tem dentro de vários segmentos, existem empresas importantes, né, que acabam movimentando a cidade. Assim, Tupã tem um potencial muito menor e acaba tendo um aporte ali de Marília, Presidente Prudente, cidades que são maiores. Lins eu acho que é um pouco mais distante. Lins, não tão distante. Lins está a 80, Barretos, Rio Preto, assim, tem essa proporção. E aí Penápolis. Penápolis também está ali perto. Penápolis está ali perto. Que é uma cidade de medicina também. Isso, né? Da faculdade tem um curso de medicina. E tal. Penápolis, por exemplo, é um caminho importante para cortar essa vicinal. Hoje, para ir para Tupã, eu vou via Penápolis. Queiroz, que acaba tendo um caminho que você consegue mais economizar saudável. uns 50 quilômetros ali de viagem. E aí, voltando, né, para essa questão do hospital, quando apareceu essa oportunidade, que era trabalhar dentro de um centro de diagnóstico ali no hospital, então algo que já era aplicado para esse paciente, e algo, acho que muito significativo, porque eu consegui enxergar, eu entrei no hospital como funcionário em 2012, então em 2012 já vinha acontecendo aquela transição, principalmente na área da saúde, de a gente entender e começar a perder um pouco esse estigma do câncer, assim. Eu acho que existe ainda, hoje eu vejo os meus pais que são jovens, o cuidado que eles têm em falar em câncer, então eles não gostam de falar a palavra câncer, porque ainda tem um peso. Um peso, acho que tudo que de fato a doença traz, mas eu acho que eu consegui ver ali a aplicação de algo, de uma instituição filantrópica voltada 100%
para o serviço do Sistema Único de Saúde, mas oferecendo o que grandes serviços já ofereciam. Então, acho que eu tive a oportunidade de contratado pelo hospital, fazer um estágio no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital Albert Einstein, e voltar para Barretos e falar assim, que interessante, assim, ele está conseguindo oferecer em Barretos via SUS o que os maiores hospitais particulares do país conseguem oferecer. E aí, com 6 meses de funcionário, eu prestei o processo seletivo lá para continuar como funcionário e fazer o meu mestrado e o meu doutorado. Então, assim, foi quais são os temas do mestrado e do doutorado? No mestrado e no doutorado eu trabalhei com o mesmo grupo de pacientes, que eram pacientes com tumores de cabeça e pescoço. Então, um tipo específico de tumor que é o carcinoma adenoide cístico. Então, é um tipo de câncer que ele tem uma afinidade muito grande por qualquer tipo de glândula. Então, qualquer órgão que tem glândula, próstata, mama, ele acaba tendo essa afinidade. Mas eu trabalhei especificamente com glândula salivar, então com as glândulas que nós temos na cavidade oral. E a ideia desse projeto de mestrado e de doutorado foi tentar caracterizar qual seria a associação de marcadores de genes específicos para causar esse tumor nesse paciente. Então, assim, acho que já era ali uma aplicação de ver um tipo de câncer que o paciente tem o diagnóstico e ele vive muito. Então, o paciente ele tem o diagnóstico desse tipo de tumor, ele vive até 20 anos depois do diagnóstico, mas com uma qualidade de vida muito ruim. Então, acho que a minha intenção e do meu orientador, o professor Cristóvão, foi justamente essa, tentar entender ali a aplicação e tentar facilitar isso para esses pacientes. Então, essas pesquisas que você faz, elas são mais voltadas para o paciente ou para a indústria farmacêutica? Como que é, assim? É interessante essa abordagem. Acho que o ponto inicial é pensar no paciente. Certo. Então, pensar assim, o que a descoberta dessa alteração genética, do que causou esse câncer, levaria ao paciente. Mas o final disso é enxergar um alvo que hoje a gente conhece na indústria farmacêutica como terapia-alvo dirigida, que é entender que nem todo mundo responde igual a um tratamento. Então, a gente tem o João, a Maria, a gente tem um paciente que tem 30 anos de idade e uma mulher que tem 55 anos de idade, e eles respondem diferente mesmo tendo o mesmo diagnóstico. Então, a ideia dessa terapia-alvo dirigida é direcionar um medicamento que consiga atuar no que foi o causador desse tipo de câncer. E aí o que a gente tem que pensar é que existe hoje, é muito mais claro, principalmente acho que quando a gente pensa alguns anos atrás, quando a Angelina Jolie veio a público e contou que ela não tinha um diagnóstico de câncer, mas ela estava se submetendo a uma cirurgia para remoção das mamas, porque a mãe dela teve o diagnóstico de câncer e tinha um gene ali alterado. Então, acho que as pessoas conseguiram entender o impacto de você enxergar ali, qual que era a importância dessa alteração e de fazer esse tipo de pesquisa. Hoje, que você analisa nessas suas pesquisas? O paciente ele responde mais a fármaco ou ele responde mais ao carinho e ao amor? Eu acho que é uma combinação. Eu acho que é uma combinação. E eu acho que não é nem acho, assim, sai do achismo de ser a minha opinião como profissional. A gente já tem tanto na literatura nacional quanto internacional uma série de pesquisas que mostram o impacto que o cuidado familiar ou de algum ente ali causa na vida desse paciente que está em tratamento, desde o diagnóstico inicial até o período durante esse tratamento. Mas acho que é inegável o quanto a medicina, o quanto a ciência avançou. Então, assim, acho que hoje a gente sai daquele padrão do que era antigamente, de cirurgias que eram muito grandes, que mutilavam esse paciente. Hoje a gente tem uma preservação muito grande de órgãos, de estruturas e melhorando ali a qualidade de vida do paciente. Então podemos dizer que a tecnologia avançou e não está
tendo danos tão fortes ao corpo do paciente, vou assim dizer. Sim. Eu acho que a gente pode falar isso de uma maneira abrangente. Eu acho que, infelizmente, ainda nós temos, acho que, diagnósticos que são muito agressivos, tumores que são muito agressivos, e nós, hoje, assim, Barretos, a região de Barretos, o estado de São Paulo, na verdade, acho que a gente é muito privilegiado, porque pensando em Sistema Único de Saúde e em convênios particulares, a gente tem... A saúde funciona em Barretos e no estado de São Paulo. Só que quando a gente vai para regiões mais distantes, mais remotas do Brasil, a gente não tem um serviço tão adequado. E até por isso existe uma proposta do hospital, das carretas, de você tentar fazer esse diagnóstico de uma forma mais inicial. Então, o que a gente consegue observar é que quanto mais cedo é feito esse diagnóstico, obviamente você vai conseguir preservar muito desse paciente, mas infelizmente não é uma regra. Existem tumores ainda que são muito agressivos. Baseado nisso, os fármacos hoje, eles trazem um dano colateral menor para o corpo do que no passado? Ou não? Como é que está isso? Sim. Porque a gente sabe que remédio é uma droga. Exato. Então, assim, ele vai combater algo, ele vai ajudar, mas ele tem um efeito colateral. E nessa pesquisa, o que você tem sentido? Os fármacos hoje, eles estão mais assertivos, vamos assim dizer? Eles estão com menos dano colateral? Eu acho que eles são mais assertivos porque nós temos diagnósticos que são mais assertivos. Mais precisos. Mais precisos. Então a gente tem hoje uma tecnologia que permite identificar e classificar qual que é esse tipo de tumor, esse tipo de câncer que o paciente tem. A gente tem associado a isso o que é a minha área de atuação, que são os marcadores moleculares. Então, a gente conseguir avaliar uma biópsia ou do tumor de mama ou de pulmão, avaliar o sangue desse paciente, a medula óssea desse paciente, identificar ali um tipo específico de caracterização. E nós temos drogas que hoje têm uma dosagem que é muito melhor. Então, a gente tem tratamentos hoje que são bem melhor estabelecidos. Mas eu acho que nada é isolado, então é tudo uma associação. A gente tem uma evolução de tecnologia e inovação no mundo que a área da saúde vem acompanhando e tem sido muito beneficiada com relação a isso. Nesse movimento de pesquisas que você tem feito, o que mais te chocou? Teve algo que te chocou, que te marcou, ou que te surpreendeu? Tá. Olha, eu acho que você como cientista, vamos assim dizer. eu acho que o que acaba mais chocando, eu acho que ainda é quando a gente consegue visualizar aquilo. Então, quando a gente pensa em um tratamento que seja muito agressivo ou que tenha um impacto muito significativo, né, na qualidade de vida desse paciente. E quando a gente olha, ainda pensando em áreas remotas do Brasil, quando a gente pensa a incidência de tumores, por exemplo, acho que é algo que eu sou professor no Unifeb e eu tenho uma disciplina, uma matéria na faculdade que eu gosto muito, que chama Epidemiologia e Políticas Públicas de Saúde. E eu acho que é muito triste, ainda me causa, acho que, certa repulsa quando a gente olha, por exemplo, o Brasil, o quanto é incidente as taxas de tumores de colo de útero, que é um tumor que a mulher tem o Papa Nicolau, a mulher tem um exame preventivo, e quando você vai avaliar isso é por uma questão de preconceito, que a maior parte dos maridos dessas mulheres não deixa elas fazerem esses exames. Então eu acho que o que ainda me choca hoje é a falta de informação. Então quando a gente pensa nessa área de oncologia... Que aí vai uma falta de política pública que acarreta do outro lado. E uma falta de conscientização, né? Você ressaltou que você foi aluno da Unifeb, hoje você é professor. Sim. Como é que está sendo isso? Assim, você sair do banco escolar como aluno e voltar um período depois como professor. Como é que está sendo essa experiência para você? Eu tenho certeza que deve ser muito gratificante. Sim. Mas como você se sente assim? Eu acho que eu sou professor hoje no Unifeb há 7 anos, eu já estou lá. E acho que é um sentimento muito interessante, porque é exatamente isso, é se enxergar
na carteira, ali na cadeira da sala de aula, e desde sempre, acho que eu nunca pensei durante a minha adolescência. Durante o doutorado eu já comecei a cogitar essa questão, mas eu nunca pensei em ser professor. Mas eu sempre admirei, assim, eu acho que eu sempre tive contato com professores, sempre tive uma boa relação e sempre enxerguei o papel do professor vinculado à educação como um transformador, assim, na sociedade, no país, assim. E eu acho que hoje, quando eu enxergo, quando eu voltei para a instituição que me formou, prestei o processo seletivo, tive essa oportunidade de voltar, acho que é um sentimento de gratidão muito grande, porque eu tive uma bagagem muito boa, assim, acho que eu tive excelentes professores assim na faculdade, e eu voltei exatamente com esse sentimento, tentando ser um pouco de cada um deles. Você está retribuindo agora. Exato. E aí acho que foi muito interessante, porque eu trabalhei no Hospital de Amor por 11 anos e meio, então eu tive, durante esses 7 anos como professor ali no Unifeb, eu consegui acompanhar, eu sou professor do curso de farmácia, que é o curso que eu fiz ali no Unifeb. Eu acho que eu consegui acompanhar os alunos que entram no primeiro ano, se formam depois de 5 anos, e tive a oportunidade de encontrar vários deles trabalhando comigo, nos corredores ali do hospital. Então acho que isso é muito valioso, você ver uma pessoa ali que está iniciando a vida acadêmica, a carreira acadêmica. Acho que o retorno como professor sempre muito rápido. Então, essa semana você leva um assunto para discutir que aquele aluno não tem conhecimento, e na outra semana você vê ele discutindo porque ele entendeu aquilo. Então, acho que é transformador, assim, é muito interessante. Pessoal, você está acompanhando o programa Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, e nós estamos fazendo uma super entrevista com o Maicon Zanon, que é um pesquisador na área de oncologia. E você falou sobre biomarcadores. Para quem não sabe, como eu, o que é isso? Certo. Que tem essas pesquisas no Hospital do Amor. Sim. Então, biomarcadores quando dentro da evolução dessa pesquisa, né, os pesquisadores eles começaram a entender ali biomarcadores como genes que todo mundo tem no corpo humano, todas as pessoas, e eles começaram a associar esses biomarcadores à alteração genética e associar a um tipo de doença. Então acho que isso foi muito significativo, porque da mesma maneira que talvez para os ouvintes vai ser muito fácil a gente pensar assim: você faz uma coleta de sangue para avaliar um hemograma. E se você tem ali o hemograma, se você tem pouca hemácia, você tem ali a sua oxigenação talvez não está muito adequada, você tem sentido muito cansaço, fadiga, porque a hemácia é uma célula ali que transporta oxigênio. Então acho que para a população, para a sociedade, sempre foi muito fácil associar esse exame comum. E hoje a gente tem exames genéticos, painéis genéticos que são muito grandes, realizados no Brasil, fora do Brasil, que avaliam esses biomarcadores e conseguem associar. A minha área de atuação é oncologia, mas hoje a gente tem biomarcadores associados com transtorno do espectro autista, associado com doenças degenerativas, com Alzheimer. A gente tem biomarcadores ali que têm uma relação direta com o início dessa doença. Você, então, na sua carreira, igual você falou aqui, que você começa tal, você deixa o Hospital do Amor e vai trabalhar na DASA. Isso. O que é a DASA? Sim. Eu sei que é um dos maiores centros de pesquisas da América Latina. Exato. Mas explica para os nossos ouvintes, porque isso é muito grande. Então você tem... nós temos que sentir honrado que temos um tupanzense que é barretense trabalhando nos maiores centros de pesquisas da América Latina. Como que é isso? Tá. A DASA, então, a DASA genômica... DASA é igual a NASA, viu, Adilson? Adilson? É igual a NASA. NASA, Centro de Pesquisa, o maior centro de pesquisa da América Latina. Ele trabalha lá. Está aqui concedendo uma entrevista para nós. Na maior humildade, o cara é pós-doutorado praticamente aqui, orientando aqui sobre pesquisa, um cientista aqui na nossa frente, Adilson. Mas é porque ele está no Café com Prosa, não é verdade? É isso aí. Não é para qualquer um, não. Aqui só vem gente de peso, você já percebeu?
A hora que eu olhei aqui, que eu fiquei sabendo DASA, eu falei, isso daí deve ser um braço da NASA. Ó, se apertar É. perigoso. Eu acho que talvez na área da saúde seja isso. Então a DASA Genômica, hoje é a maior rede de saúde integrada da América Latina. Aham. Então é uma companhia que ela tem Brasil, Argentina, México, Uruguai. Ela é proprietária de hospitais, clínicas de reprodução assistida, centros de diagnóstico, laboratórios de triagem. Ela está sediada aqui no Brasil onde? Ela é sediada no Brasil inteiro. Então, assim, a DASA, ela tem a sede dela, que é onde eu trabalho, eu fico entre Barretos e São Paulo. Ela tem uma sede principal em São Paulo, só que os hospitais dela estão pelo Brasil inteiro. Então, hoje ela tem, dentro de atuação no Brasil, são 250 mil médicos que trabalham na DASA. E aí a gente está falando de mais de 800 hospitais, clínicas, laboratórios que pertencem ao grupo, a essa companhia. Então eu continuo trabalhando com oncologia. Então assim, eu saí agora, 2023, eu deixei o hospital de câncer para trabalhar na DASA voltado para essa área. Também é algo que, como eu falei, é um propósito. Então eu continuo trabalhando com oncologia, com câncer, mas voltado com uma abordagem que é um pouco diferente, assim, mas ainda assim pensando no paciente, no familiar desse paciente. Então, a DASA hoje está trabalhando, a sua atuação na DASA hoje é especificamente em qual departamento, assim? Você ainda está com pesquisa de oncologia lá dentro ou não? Eu ainda trabalho com pesquisa. Então, na DASA eles têm um cargo que é um cargo recente no Brasil, que é um cargo americano que foi incorporado aqui no Brasil, que eles chamam de Medical Science. É um cargo de MSL, que quando a gente traduz e vê a atuação aqui no Brasil, hoje eu trabalho na DASA como um comunicador científico dentro da oncologia. Então, o que eles têm, pensando ainda no seu questionamento a respeito de biomarcadores, eles trabalham com painéis genéticos, ou seja, com testes genéticos que a gente consegue avaliar se esse paciente ele tem um tumor que veio de origem hereditária. O que seria isso, hereditário? Então eu tenho uma mulher que tem o diagnóstico de câncer de mama, mas a avó dela também teve câncer de mama e a bisavó dela também teve câncer de mama. Então a gente tem uma alteração genética ali que foi herdada e que foi passando entre familiares. E a gente tem painéis genéticos também somáticos. Então o que é um câncer somático? É um câncer que, infelizmente, todo mundo da população pode ter, porque ele vem de origem de exposição. Então exposição ao álcool, ao tabaco, à combustão, à queima. Então tudo isso que a gente está exposto diariamente. Então hoje eu trabalho com esses painéis genéticos, então trabalhando com médicos e executivos que trabalham com esses painéis de mais de 300 genes para tentar ali traçar o diagnóstico desse paciente. E aí, pensando no que você havia me questionado a respeito do hospital, hoje eu trabalho mais diretamente dentro da indústria farmacêutica. Então a intenção hoje é essa mulher ou esse homem é feita uma biópsia, é retirado um pedacinho ali, ou do tecido mamário que tem o tumor, ou da próstata, ou do rim, é feita uma avaliação genética e a gente tem testes ali que conseguem associar diretamente com o medicamento. E isso acaba facilitando e melhorando muito o estágio desse paciente. Falando em pesquisa, medicamento, no passado teve 16 centros de pesquisas sobre a Coronavac, né? Exato. A vacina contra o Covid. Sim, exato. Vamos assim dizer, e Barretos foi um dos centros e foi privilegiado por isso, Exato, né? exato. Por quê? É porque a medicina aqui de Barretos é tão evoluída, os centros de pesquisa, é porque tem uma grande influência, é porque o Brasil é continental. Sim, Barretos consta dentro desses De 16, é honroso para nós barretenses, e principalmente para quem é da saúde, para quem é da parte branca. Exato. Seja o médico, seja o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Sim. Eu tenho mania de ressaltar que às vezes a gente olha só o médico, mas é uma cadeia, né?
tanto o pessoal da limpeza até o pessoal que faz a cirurgia, como também os robôs que operam. Então é uma cadeia muito interessante. Que Barretos é bem servida. Nós temos aqui o Hospital São Jorge, nós temos a Santa Casa, o Hospital do Amor, do Exames, tem UPA, tem várias unidades de saúde. Então, quando você olha como um todo, é bem estável a parte de saúde, tanto privada quanto pública aqui na cidade de Barretos. Tanto a privada quanto a pública é bem estável. Por que Barretos? Eu acho que, mais uma vez, sempre importante a gente enxergar isso. Mais uma vez, eu vejo como uma cidade muito privilegiada nesse sentido. E mais uma vez, a importância de a gente enxergar o estado de São Paulo como um estado que é privilegiado. Mas eu acho que Barretos tem isso muito forte como um serviço que é muito grande, né? Com saúde. As pessoas sempre enxergaram o potencial disso. E quando infelizmente nós tivemos ali início de 2020, março, né, quando estourou de fato a pandemia, acho que o hospital tinha um número muito grande de profissionais da saúde. Então o Instituto Butantan, que é o maior centro, né, na criação de vacinas, assim, de produtos imunobiológicos aqui no Brasil, abriu associado ao Hospital Nossa Senhora, o Polo. E mais uma vez, acho que eu tive um prazer muito grande de trabalhar como farmacêutico pesquisador, integrar essa equipe, e aí é muito, acho que significativo o que você falou, Rafael, porque foi realmente, acho que enxergar isso. Era de fato uma pesquisa que tinha médico, mas que tinha técnico de enfermagem, tinha enfermeira, e a importância do porteiro que estava ali nesse hospital todos os dias. Então acho que é uma cadeia que fez funcionar. Até vou aproveitar a oportunidade, como você trabalha num centro de pesquisa, que é a DASA, né, um baita centro de pesquisa, eu gostaria de entender, e isso eu sempre eu divulgo para quem eu posso. Sim. Barretos nós temos aqui, igual a gente falou, Santa Casa, Hospital São Jorge, Hospital do Amor, do Exames, UPA, Hospital Nossa Senhora, acho que é o Hospital Village, se eu não me engano, que é lá na região dos Lagos agora, que mudou o nome. Enfim, Barretos tem vários hospitais. Nós temos faculdade de medicina, nós temos curso de farmácia, curso de enfermagem, curso técnico, enfim. Só que eu sinto falta de trazer para Barretos indústrias que produzem o medicamento, que produzem a seringa, que produzem o jaleco, que feche a cadeia. Sim. Você mais envolvido em São Paulo, mais envolvido nesse centro de pesquisa, você sente esse mercado do empresário a trazer algo de produção para Barretos? Um exemplo, ele vai produzir seringa em Barretos, ele vai produzir soro aqui em Barretos, estou dando um exemplo. Sim. Porque aí você começa a fechar uma cadeia, né? Porque eu vejo que Barretos é muito forte por um lado. Exato. E se a gente conseguisse ter essa outra cadeia da produção dos insumos, dos medicamentos, eu acho que potencializaria. Claro. Você já chegou a ouvir alguma coisa nesse sentido lá? Sim. Ou o que você sente nesse aspecto? Ou eles preferem ficar nos grandes polos? Qual que é a verdade aí? Então, eu aproveitando o acho seu lado pesquisador. Eu acho que é engraçado porque é justamente o contrário, né? Quando a gente para pensar nas grandes cidades, nas grandes capitais, o que a gente enxerga hoje é eles tirando toda a zona de produção deles e trazendo para o interior. Pensando principalmente no custo de mão de obra, de mandar funcionários para viver numa cidade que teoricamente o aluguel seria mais barato do que na capital. Eu acho que, se eu não estou enganado, Barretos tem uma indústria farmacêutica, né? Tem um serviço ali que é grande na produção de embalagens, mas eu acho que acaba ficando naquela questão de cidade do interior do estado, voltado muito para a pecuária. Então ainda as pessoas enxergando isso. Você acha que os grandes players desse segmento farmacêutico, vamos assim dizer, às vezes olha Barretos mais como uma cidade do agro, eu acho, e não como da produção tecnológica da área da saúde, na hora de profissionais capacitados, de uma grande rede da área da saúde. Às vezes falta essa visão. E eu acho que falta essa visão, só que eu acho que falta por uma falta de cuidado em observar. Porque é exatamente o que você falou. A gente tem o maior hospital oncológico do país aqui.
nós temos faculdade de saúde, nós temos medicina, Sim. odontologia, farmácia, enfermagem. Sim. A gente tem, pensando em saúde, a gente tem tudo acontecendo aqui em Barretos. Mas eu acho que fica talvez quase que um viés, às vezes, de quando você perde esses profissionais que são da área da saúde, que às vezes falam, deixa eu tentar a vida ali fora. Mas eu acho que é um player importante, assim, porque eu acho que realmente eu vi muito recente um Pequenas Empresas, Grandes Negócios falando justamente disso, assim, o quanto é forte esse mercado no Brasil. E se a gente parar para pensar isso, a pandemia também foi um exemplo a respeito disso, quando nós vimos a falta de máscara, a falta de álcool gel, a falta de seringa, porque era de fato ali um player que as pessoas estavam acostumados a vender X por mês, nunca ninguém... Ou importar. Exato, ou importar, e isso acabou onerando muito mais o custo, mas eu acho que é um segmento importante que eu acho que não precisa, na verdade, nem ser um grande empresário, assim, que eu acho que um pequeno empresário, pensando nessa questão de uma confecção de jaleco ou de algum tipo de insumo, assim, teria uma área interessante de atuação. Porque eu vejo assim, tem demanda. Sim. Essas grandes redes aqui de Barretos, da área da saúde, eles necessitam. Sim. E o Hospital do Amor, ele não está focalizado simplesmente na cidade de Barretos. Ele tem outras unidades. Exato. Então ele tem uma capilaridade muito grande. Enfim, então eu vejo assim que às vezes falta uma interação do poder público junto com o núcleo empresarial, junto com o pessoal da pesquisa, o cientista, sim. de analisar e falar, olha, a gente pode estabelecer Barretos como um hub realmente da área da saúde. Exato. Porque vai ter um centro de pesquisa aqui que vai pesquisar o medicamento, que a gente vai para o laboratório aqui ao lado, que vai testar, que se validar a gente vai produzir aqui, e já vai ter quem está produzindo a embalagem. Exato, você tem tudo em um único lugar. Você tem tudo num lugar. E nós temos que aproveitar a rota de Barretos, que está próximo ao Porto de Santos, para poder mandar para outros países. Nós temos também aeroportos, o de Ribeirão Preto é aeroporto internacional, mas também nós temos ali na Grande São Paulo. Enfim, a logística de Barretos é interessante, né? Sim, sim. Tem como você subir para o centro-oeste, tem como você descer para Santos, tem como você ir para o lado oposto do estado, que você vai para Rio Preto, que vai lá para Tupã, você pode ir para o lado também oposto, que você vai para Franca. Sim, enfim, exato. Então estrategicamente o Barretos está bem localizado nesse sentido. Mas você nessas andanças tuas lá, vai colocando isso na cabeça dos grandes players, empresários lá de São Paulo. Quem sabe eles acabam olhando para Barretos e vêm investir um pouco aqui. Continuando, eu lembro que você falou a respeito que a população ainda analisa o câncer com uma repulsa. Isso quer dizer que, no seu pensamento ou no seu entendimento, é uma doença hoje que ela está mais estável. Isso quer dizer o seguinte, você tem câncer, dá para você curar, dá para você tratar. Nesse sentido? Eu acho que assim, hoje, saindo então dessa questão de pesquisa e inovação, pensando nos profissionais e voltando o olhar para a população, eu acho que a gente tem hoje uma população que é mais bem informada. Então eu acho que assim, de tentar entender sinais e sintomas. Então assim, é sempre muito claro que na maior parte das vezes o corpo dá algum sinal. Então se você tá com uma coriza, se você tá com a garganta, alguma coisa tá acontecendo ali. A gente sabe que numa pessoa tipo saudável não teria nenhum sinal e sintoma ali. Então eu acho que quando a gente para pensar no início de 2000, era muito comum a gente ver na televisão aberta, assim, câncer de mama como alvo da moda, aquelas propagandas, as pessoas falando de prevenção. Eu acho que felizmente hoje as pessoas conseguiram enxergar o quanto é importante a prevenção. E isso é muito significativo porque quando a gente pensa em prevenção, a gente está falando exclusivamente de algo que você, enquanto pessoa,
pode fazer por você. E o que eu quero dizer com isso? Então, uma mulher ali que na hora do banho, que a mulher consiga ter de fato esse cuidado de colocar a mão no seio e tentar enxergar, sentir algum nódulo. Claro que existem alguns tumores que são mais silenciosos, que são mais invasivos e que não vai perceber um nódulo ali. Mas eu acho que tem isso, tem um receio da população, porque as pessoas ainda têm muito medo, porque é uma doença muito agressiva, ainda infelizmente muita gente vai ao óbito por câncer, as pessoas têm esse receio de falar, mas eu sou otimista em enxergar isso, que as pessoas hoje em dia têm um pouco mais de cuidado. Então, muito provavelmente, quando a gente ouve alguma história de parente que morava no sítio e morava na roça e foi ao óbito e ninguém sabe do que. Então, se a gente for parar para pensar a história da humanidade, assim, o câncer está no mundo desde que o mundo é mundo. As pessoas só não sabiam dar um nome para aquilo e associar aquilo a um tipo de tumor e caracterizar o nome da doença, mas ele sempre esteve, infelizmente, entre a gente. Bem, pessoal, você está ouvindo aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, programa Café com Prosa. A gente já está caminhando para os minutos finais do nosso programa. Você está ouvindo o pesquisador Maicon Zanon, que é um dos pesquisadores da DASA. Isso mesmo, o DASA, similar à NASA. É um dos maiores centros de pesquisa da América Latina. Ele é de Tupã, mas está aqui em Barretos, estudou em Barretos, é professor da nossa Unifeb aqui, no curso de farmácia. Você dá aula em outras, só no curso de farmácia? Só no curso de farmácia. Então, acho que a faculdade ali tem uma política, acho que interessante, de criar esse incentivo. Então, assim, não necessariamente assim, mas na maior parte das vezes você tem um dentista como professor do curso ali de odontologia, o farmacêutico como professor de farmácia. Eu já, durante o meu doutorado, eu ministrei aula no curso de medicina, mas hoje eu estou exclusivamente no curso de farmácia. O que você observa da geração sua para essa geração? Eles estão mais abertos ao conhecimento ou estão muito mais no Google? O que você tem sentido? Porque na minha geração a gente tinha que ir para a biblioteca. Sim. Eu frequentei muito a biblioteca municipal aqui na Praça Francisco Barreto. A gente chegava lá, tem livro disponível? Tem, não tem? Tá naquela mesa, a gente esperava ou marcava o nome, o telefone, depois ligava quando o livro ia estar à disposição. Depois também no colegial e na faculdade também, muita biblioteca. Hoje é mais Google, né? Então eu quero saber, essa nova geração, estão abertos ao conhecimento? O nosso Adilson aqui, a época era da barca, né? Rapaz, você chegou a usar, ou não? A Barça, você tá falando? Rapaz, faltou isso aqui, ó, esse tiquinho aqui pra mim pegar a Barça. Mas eu também, na época que eu estudei no SESI, né? O SESI foi realmente onde eu terminei até a 8ª série. Hoje eu acho que é até o 9º, né? Sim, mudou. Na nossa época era até a 8ª. E eu fiz muito uso também da biblioteca. E eu acho que muitos adolescentes que, porventura, estiveram assistindo esse Facebook agora... nem sabe o que é isso, né? Ir na biblioteca. E a gente torcia tanto, rapaz, para chegar lá, pro livro estar disponível, né? Porque nem telefone a gente tinha para ligar, pelo menos eu era assim. Porque o telefone na época era caro. Então não tinha telefone para ligar. Então a gente ia na sorte mesmo. E muitas vezes a gente chegava lá e o livro estava ocupado. A gente tinha que aguardar a nossa vez. Cansei de passar a tarde toda ali. E acredito que foi muito bom. Isso foi muito benéfico, né? Para que a gente pudesse aprender alguma coisa. E eu já engato aqui a pergunta pro doutor, né? Doutor, hoje com toda essa tecnologia que estamos aí presenciando, você vê mais como favorável para a pessoa obter mais informações, ou ainda o livro é indispensável, o livro de mão?
Então, eu acho que o livro ainda é indispensável. E eu falo isso realmente com essa vivência como professor dentro da faculdade. Porque eu acho que o livro, eu acho que ele traz algo que é fundamental, que é embasamento. E quando a gente para pensar no que as redes sociais trazem, por exemplo, durante a aula, eu já conversei isso com o aluno. Eu não vou conversar com o aluno que traz uma opinião do Twitter. Porque eu acho que, assim, existem conceitos que são importantes e eles vão estar ali no livro, eles vão estar num artigo científico, eles vão estar no Google, mas eles vão estar no Google acadêmico ali, que traz a estruturação daquela informação. Que tem um embasamento. Que tem um embasamento, exato. E a partir daquela lógica de embasamento, ninguém está inventando a roda. A pessoa vai ler aquilo ali e aí você cria uma opinião a respeito daquilo. O meu receio com toda essa alteração e quando a gente para pensar nessa evolução de informação, pensando em rede social, é que assim, quase sempre aquilo ali não vem embasado. Aquilo é a opinião do João, que leu o que a Maria falou, da vivência da Teresa. E aí as pessoas pegam aquilo ali como uma verdade absoluta. Então eu ainda acho essencial, assim, dentro das minhas aulas ainda, eu falo muito do site do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Então não precisa ser necessariamente um livro físico. Pode utilizar o recurso da internet. Mas a fonte tem que ser boa. Exatamente, exatamente. A fonte tem que Não ser é boa. aquela fonte tipo Adilson publicando lá no Twitter lá. Exato. Adilson.químico.sabetudo. Exato. Aí o pessoal printa aquilo e leva para você. Porque acho que a questão é justamente essa. Então, assim, se o Adilson tivesse a preocupação de ter se embasado para colocar aquela opinião ali, eu acho que é ok, mas na verdade não, assim, na maior parte das vezes... Ele tá lá o que porque a ele gente- quer like. E a gente tá vendo ali a soma do que uma pessoa falou e do achismo opinião, qualquer pessoa tem que ter, mas eu acho que assim, a base da informação ainda ela precisa ser boa. O achismo não pode virar verdade, né? De forma alguma. É aí que tá a grande diferença de um livro. Exato. E livro não tem fake news. Exato. Exatamente. E, doutor, hoje você vê bastante as pessoas, então, ainda vão para os livros. Ainda tem isso. Eu Ou acho- não? Tem que existe Eu quero entender. Porque assim, que eu tô naquela minha mente, que eu ia pra biblioteca, eu pegava um livro, eu comprava tanto de livro que eu li, tanto de livro que eu comprei. Assim, todos os meus livros bem cuidado, adoro ler, gosto de livro. Sim. Eu tenho uma dificuldade no digital. Sim. Eu gosto de pegar o livro, de sentir ele na mão e tal. É aquela coisa assim. Então fica aqui a minha dúvida. Ainda tem esses tipos de aluno que estão indo comprando livro, que estão lendo, que troca, que vai para a biblioteca, ou ninguém quer saber do contato físico com o livro? Você ainda comprava, eu só trocava a capa que eu pegava do meu amigo. Só mudava a capa ali. Você ainda comprava, você viu que você tá melhor do que eu? Mas eu andava a pé para chegar na biblioteca, viu? Nossa senhora, e pegava um sol de Barretos. Eu acho que existe e olha o quanto acho que é importante o que você falou, porque a sua vivência de ter ido em biblioteca e transformou você no adulto Sim. que você é hoje, Sim. de ainda gostar mais do físico do que do social. Obviamente você deve ter rede social, deve aproveitar os recursos, mas ainda tem esse apreço pela informação do físico. Existem alunos, tem esse perfil de aluno que você vai ministrar uma aula na biblioteca, você vê as bibliotecas, mas assim, na minha vivência hoje ainda é a menor parte. Você precisa incentivar. Então, acho que por isso que é importante, por exemplo, hoje retornam as aulas no Unifeb, então a gente teve uma reunião de planejamento e existe um roteiro ali de livros que os professores sugerem e assim, eu acabo sempre acrescentando muito artigo científico. Então, artigo científico em português que é acessível a qualquer aluno, que é literalmente dar um Google ali com o título de uma fonte que é confiável e aí você tem uma informação ali que tem um embasamento que vai construir esse aluno como profissional no futuro. Doutor, para a gente encerrar o nosso programa, para aquele ouvinte que está ouvindo o programa Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, que olha para você ou que está te ouvindo
e fala, pô, o cara veio lá de Tupã, fez graduação, fez um mestrado, fez um doutorado, é doutor, né? Quem tem doutorado Sim. é doutor, então você pode falar lá tranquilamente. É professor da universidade no qual você estudou. Sim. E é pesquisador do maior centro da América Latina, aí, que é a DASA, o maior centro de pesquisas da América Latina. Se você pudesse dar um conselho para quem está ouvindo agora, humano, Sim. de você olhar para trás e falar, caramba, quem imaginaria que quem está começando nesse banco iria retornar Sim, como professor e ter essa mudança na sua vida? Primeiro ponto. E o segundo ponto, para aquela pessoa que tem medo do câncer, ou para aquela pessoa que não quer fazer o exame, ou para aquela pessoa que fica ali, será que eu tenho, será que eu não tenho, é perigoso. Dá um conselho para a gente finalizar mais essa edição do programa, nesses dois sentidos. Certo. Eu acho que profissional, o conselho que eu posso passar é o conselho que eu ouvi, que os meus irmãos ouviram dos meus pais. Meus pais não concluíram a escola, eles não têm formação, não cursaram a faculdade, mas eu acho que eu cresci ouvindo que de fato a educação transforma. Então é realmente enxergar, eu acho que talvez é muito clichê e todo mundo, mas realmente é entender que a educação transforma e você consegue discutir, você tem um embasamento ali que é mais fortalecido para pleitear uma vida melhor e ter condições melhores num país que a gente sabe que é tão desigual. Acho que esse voltado para profissional é isso, realmente entender o poder da educação como transformador. Então, assim, os jovens que estão ouvindo, assim, realmente dá valor na escola. Então, assim, se a gente parar para pensar, a menor parte da semana, é meio período quando a gente pensa no adolescente, que ele está ficando ali na escola. Então é realmente absorver o máximo possível de conhecimento. E agora pensando na doença, eu acho que assim, é realmente entender também o poder da profilaxia, o poder da prevenção. Então assim, homens e mulheres ficarem atentos a qualquer sinais e sintomas. Então quando a gente pensa em câncer de pele, melanoma, assim, se tem uma pinta ali que está mudando de cor, que está mudando de tamanho, que está mudando de textura, uma mulher que tem um ciclo menstrual que está muito desregulado, que isso não consegue, se perceber um nódulo, assim, é ficar atento e seguir o que o Ministério da Saúde fala, de fazer o Papa Nicolau, de fazer esses exames que são preventivos. Eu acho que a prevenção é o melhor remédio. Maravilha! Pessoal, esse foi um super bate-papo com o Dr. pesquisador Maicon Zanon. Eu te aguardo você na próxima edição do Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM e também por todas as plataformas digital. Tchau! O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. E aí, tá pronto pro Barretão? De 17 a 27 de agosto, a gente se encontra na maior. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Com você.